O que você acha de misturar água com sal integral com o objetivo de aumentar a ingestão de sais minerais no corpo? Eu venho vendo muita gente falando e mostrando isso. Será que tem fundamento? Eu já fui pesquisar. Primeiro ponto, vamos falar do efeito da água e do efeito do sal separadamente. Você tomar um copo de água sempre vai ser benéfico, desde que não esteja consumindo algo em demasia, porque até água demais nos faz mal. Temperatura da água, isso influencia? Sim. Se você estiver ingerindo uma água gelada, ela vai precisar se adequar à temperatura do nosso corpo. Isso é bom por um lado, nosso corpo vai ter que trabalhar para termorregular, ou seja, adequar a temperatura que foi ingerido ao que o nosso corpo precisa. Isso dá trabalho e isso vai gastar mais calorias. Porém, você também pode ter algum desconforto por decorrência disso. O sal, nós temos no sal uma fonte de iodo, que é um micronutriente fundamental para a nossa função tiroidiana. Nós precisamos de uma pequena quantidade de sal para oferecer o sódio, o cloreto e também o iodo presente de forma suficiente para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas nós usamos o sal para temperar os alimentos, então você adicionar um sal com água de uma forma isolada, sendo que é comum termos já uma ingestão de sal superior à recomendação para termos prevenção de diversas doenças como a hipertensão. Para ser mais claro, a recomendação de sal diária pela Organização Mundial da Saúde é de aproximadamente 5 gramas. Mas os brasileiros têm como média um consumo de 12 gramas, mais do que o dobro. Então, para grande parte da população, você adicionar mais sal, você vai exacerbar a quantidade daqueles micronutrientes, como o sódio, por exemplo, que contém. E o sal, mesmo integral, não deve ser visto como uma fonte de nutrientes para enriquecer o nosso dia alimentar, a não ser o iodo. Ou seja, o sal integral não deve ser visto como uma fonte de cálcio, de potássio, de outros micronutrientes que conseguimos de maneira muito mais significativa nos alimentos do que no sal. O mesmo vale para um açúcar mais integral, um açúcar mascavo, um açúcar demerara. Temos que manter o mesmo cuidado em relação ao açúcar refinado e, na comparação, o mesmo cuidado temos que ter com o sal refinado com o sal integral. Ele não deve servir como fonte para nos mineralizar, ou seja, não é uma boa indicação, é furada, não há fundamentação de oferecermos isso para a população e esperarmos um benefício significativo. Certamente, não termos na rotina vai ser mais positivo do que tentarmos esse hábito infundado e que pode ser muito mais problemático do que benéfico. Eu não recomendo.